Fala galera, tudo certo? Bearish Market aqui com mais um vídeo aí para vocês no canal, né? Porque o investidor inteligente faz dinheiro mesmo com o mercado caindo, né? Então vamos lá hoje para nossa aula sobre mercado fracionário, que é uma coisa que muita gente tem dúvida e, ao meu ver, é um termo bem básico assim quando a gente está falando em investir o nosso dinheiro. Tá? Mesmo quando tu está recém querendo formar a tua carteira, tu vê se tu quer investir nos lotes padrão de ação ou nos lotes fracionários, é uma decisão que tu tem que tomar bem no começo. Então eu já quis trazer logo cedo na série aqui para vocês, tá? Antes mesmo de a gente começar a falar de ações. Gente, assim, ó, para tu poder chegar aqui e acompanhar essa nossa série, tu precisa ter já feito o teu cadastro na corretora, já saber como tu compra ações, tá? Basicamente, assistir as aulas anteriores dessa série aqui e as primeiras 3 aulas da minha série da playlist de Day Trade. Porque se tu não sabe bem essa parte de como fazer conta da tua corretora e tudo mais, é lá na série de Day Trade que eu explico bem certinho, tintim por tintim, e aí vai te ajudar bastante aqueles vídeos lá, tá? Mas vindo aqui então para a nossa questão da aula de hoje, tá? Conceito do lote de ações. O que acontece, gente? Quando tu observa uma ação lá no teu home broker, tu pode ver que tem um número de lote padrão que é comercializado, tá? No caso aqui é um print lá de como aparece no site da Clear, e cada plataforma aí de cada corretora traz um jeito diferente, mas lá na Clear é dessa forma aqui, tu pode ver que, no caso aqui Rente 3, que são as ações da Localiza, ali no cantinho inferior direito tem ali ó, lote 100. O que isso significa, gente? Significa que essa ação da Rente, e é assim para todas as ações, tá? São negociadas de 100 em 100. Então, quando a gente fala em comprar, eu quero comprar uma ação da Rente, na verdade, tu está comprando um lote de 100 ações. Então, a cada ação com 53,64, tu vai gastar aí R$ 5.364, tá? Com isso, gente, vale observar que ETFs e fundos imobiliários, né, os FIIs, têm lotes mínimos diferentes. Tá? Então, a gente olhando aqui, por exemplo, um BCFF11, que é um fundo imobiliário, observe que o lote padrão daí é 1. Tu pode comprar de 1 em 1. Quando a gente fala de um ETF, BOVA11, por exemplo, observem ali que o lote padrão é 10. Então, esse tu compra de 10 em 10. Então, sempre observem qual que é o lote do que vocês estão negociando, tá? Não só para ações é um lote, ETFs é um lote, fundos imobiliários é outro lote. Então sempre observem certinho o tipo de ativo que tu está negociando, qual que é o lote padrão para tu poder comprar. Se tu digitar o código ali, Rente 3, tu vai comprar de 100 em 100. BCFF11, tu vai comprar de 1 em 1. BOVA11, tu vai comprar de 10 em 10. Tá? Então tu vai ter que ter o capital proporcional para tu comprar nessas frações aí, tá, gente? Então sempre esteja de olho no lote mínimo que pode ser negociado, tá? Esse é o menor volume e também o múltiplo que tu poderá comprar, tá? Então tu precisa se atentar que tu vai comprar de 100 em 100, tu vai comprar de 10 em 10, se tu for querer negociar esses lotes, tá? No mercado fracionário, então, que é o tema do nosso vídeo de hoje, o que acontece, tá? Como os lotes de 100 ações podem se tornar bem caros, principalmente para quem está começando, fica meio complicado, né? Tu investir, tu não tem experiência nenhuma no mercado de ações, tu não conhece às vezes bem certinho a empresa que tu está investindo, que é um erro, tu deveria conhecer, mas a gente sabe que quando tu começa, tu não tá com os teus olhos atentos a tudo que tu tem que enxergar. Então, às vezes, tu comprar 100 ações é complicado. Então existe a opção de tu comprar de uma em uma, que é no mercado fracionário, tá? Através desse mercado, então, a gente consegue comprar uma só ação individual, ao invés de ter que comprar 100 ou 10, etc, tá? O que vai acontecer então, tá? Para acessar esse mercado, não é uma outra plataforma, nem nada assim que tu tem que usar. É tudo com base lá naquele código do ativo que a gente digita. Basta tu adicionar a letra F no fim do código da ação ou do papel, enfim, que tu esteja querendo buscar. Por exemplo, ali ó, a gente está digitando código de Itaúsa, ITSA4, no campo de busca. Tu vai colocar um F no fim. ITSA4F, ou Rente 3F, ou BOVA11F.
É só tu botar um F no final do código do ativo. Simples assim. Vai te abrir daí o book de ofertas com base nesse mercado aí já fracionado, tá? Então aqui, por exemplo, vejam que a gente tem ali rente 3, lote de 100. Quando a gente vai no rente 3F, lote de 1. Então é essa a diferença já, pessoal, que aparece para você simplesmente por digitar o código do ativo. Então se tu já digitar rente 3F, tu nem vai saber o que é o rente 3, se tu não for lá e digitar ele também, tá? Observem, gente, que os valores não são iguais, tá? Eles são sempre muito próximos, mas eles não são idênticos. Vejam ali que o mínimo do rente 3 é 50,30, o máximo 52,50, enquanto o rente 3F foi de 50,27 para 52,60. Ou seja, o rente 3F oscilou mais. Ele baixou mais, mas ele também subiu mais, tá? Então vejam que a gente pode ter flutuações sim um pouco diferentes, tá? Então não é exatamente a mesma coisa. São ativos que têm sim uma correlação, porque são da mesma empresa, mas não é o mesmo ativo, tá? Eles são bem semelhantes, mas não são 100% idênticos. Então tenham isso em mente. Existe então uma diferença de preço tanto na compra quanto na venda. Tu tem que olhar lá no book de ofertas como é que tá. Ela é pequena, mas ela está lá. Então não é nada assim, 10, 15, 20% de diferença. É uma diferença de alguns centavos, 1 centavo, 2 centavos, tá? Também temos diferença na liquidez, tá, gente? O lote padrão de ações é muito mais negociado do que o lote fracionado. Por quê? Porque, gente, pensa assim, ó, o mercado de negociações da Bolsa de Valores é o mercado dos tubarões, tá? Os tubarões, eles estão comprando milhões em ação. 100 mil em ação. O que é 5 mil reais para alguém que tem milhões? Não é nada. Então o cara não vai comprar um lote de ação se ele achar que rente vai valorizar. Ele vai comprar 10 lotes, 15 lotes, 100 lotes. Então para esse tipo de investidor, ir lá fazer uma compra de 50 reais, o cara nem cogita uma coisa dessas. Tá? Então como o mercado tem muito mais big players, né, que compram em muita quantidade, o lote padrão é muito mais negociado, o lote fracionário é movimentado bem menos, às vezes 1000 vezes menos. Tá? Para cada 1000 negociações que tu tem de um lote padrão, tu tem uma negociação do lote fracionado. Mas a gente está falando às vezes, gente, de tipo, uma ação foi negociada, por exemplo, 100 milhões de vezes, a outra só 1 milhão de vezes. Nossa, só 1 milhão de vezes? Não, é pouco, né? É bastante negociação também. Mas quando tu tá comparando com uma coisa que é muito maior, tem que ser respeitadas as proporções que existem, tá? Então não é nada que te impeça de vender as tuas ações, mas vale a pena tu observar o caso de cada papel. Pode ser que daqui a pouco o papel específico que tu tá querendo olhar já não é tão negociado assim no lote cheio. Talvez no lote fracionado ele não seja assim tão negociado. Isso é mais comum em fundos imobiliários um pouco mais desconhecidos, em ETFs um pouco mais desconhecidos, tá? Ou numa empresa que realmente não está nos holofotes aí na bolsa, tá? Que realmente o lote dela é muito pouco negociado. Então sempre vale a pena tu olhar lá no book de ofertas e fazer uma pesquisazinha básica no Google, tá? Ver qual é que é o volume de negociações por dia desse ativo. No caso dos fundos imobiliários, que a gente vai ver mais para frente, sempre nos relatórios dos fundos eles trazem lá qual é que é a taxa de negociação do fundo por dia na bolsa. Esse é um dado muito importante, porque um fundo que é negociado 3.000 vezes por dia na bolsa, cara, se tu colocar uma ordem de venda lá o preço do momento, tu vai vender. Então tenham isso em mente também. Gente, aqui eu quero mostrar para vocês, ó, o principal fator do mercado fracionário, tá? Mesmo tendo essa pequena diferença, ele te permite começar e testar a tua carteira com bem menos recurso. Esse é o principal ponto desse mercado. Tu testar a tua carteira, tu ver se tu tá fazendo análise de uma carteira correta. A gente vai ver nas próximas aulas aí que o mais interessante é tu montar uma carteira com pelo menos 10 ativos diferentes. Por quê? Porque se alguns vão mal, outros vão bem, outros vão na média. No geral, a tua carteira tem que dar lucro. Então, tu não pode depender de um ativo só. Eu vou comprar ação só de Magazine Luiza porque tá bem. Isso daí, se de repente ela tomar um tombo, tomar um tufo, explodir uma unidade, tu perde todo o teu dinheiro quase. Tá investido num ativo só? Não, se Magalu descer,
Ah, Petro e Vale estão subindo, VEG está subindo, opa, Itaúsa desceu, mas Bradesco está subindo. Então, o geral é tu ter pelo menos 10 ativos e tu balancear bem a tua carteira com vários nichos diferentes, bancos, energia, varejo. Tá, então isso tudo a gente vai ver nas próximas aulas aí mais adiante. Nesse momento, dê uma olhadinha aqui nesse nosso exemplo. Isso não é uma recomendação de carteira, tá, gente? Não é, inclusive, não é nem as ações 100% que eu invisto. Eu só peguei alguns ativos aí ao esmo mesmo, sorteados aí no meu home broker e trouxe aqui. São todos ativos aí, alguns muito negociados, outros com média negociação, para vocês terem uma ideia então de valores diferentes, né? Vejam que tem desde menos de R$10 até quase 100 aí, para ter um mix mesmo bom de valores e vocês entenderem que, se tu for comprar esses 10 ativos aí, no lote padrão de 100, olhem só o investimento que vocês têm que fazer, mais de R$28 mil, tá? Então, por mais que daqui a pouco tu tenha esse dinheiro aí disponível para ti, é complicado tu montar essa carteira e já arriscar tanto. Porque, poxa, uma desvalorização de 10% aí tu já vai para 25%, né? Então não é brincadeira, tá, gente? Então o bacana é tu entrar no mercado fracionário para testar a tua carteira. Vamos supor que essa é uma carteira que tu achou legal e achou que vai ser viável. Olha como é que fica no mercado fracionário, gente. Se tu quiser começar com uma ação de cada daí, tem um investimento de R$282. Já contabilizando que normalmente no mercado fracionário custa aqueles centavinhos mais caro, tá? Cada papel. O que eu gosto de fazer é comprar pelo menos de 5 em 5. Tá? Por que de 5 em 5? Porque ainda não fica um valor tão alto e quando tu tem um lucro, tu pelo menos enxerga ele. Tá? Pensem assim, que se um ativo aí, por exemplo, ali Rente 3F valorizar 10%, já dá R$5 só. Tá? Então, se tu tem 5 ações, já é 25. Já é um número assim que, opa, com R$25 eu compro alguma coisa já. Então, já é uma coisa que, se tu tiver uma valorização legal, tu já consegue visualizar o dinheiro, sabe? Por isso que eu gosto de trabalhar com lotes de 5 em 5 pelo menos. Então, vejam ali que a gente monta essa nossa carteira com um pouquinho mais de R$1.400. Já não é uma coisa absurda, já é uma coisa que tu pode se preparar ao longo aí, por exemplo, até o fim do ano, aí 2, 3 meses, pesquisando a empresa, vendo dados, vendo relatório, tudo que a gente vai aprender ao longo da série. E aí tu monta a tua carteirinha e separa ali um pouco do teu 13º ou tuas economias de um tempo e monta a tua carteira no mercado fracionário com 5 ações de cada, tu vai investir esse valor. Se tu tiver 10% de crescimento na tua carteira em 2, 3 meses, poxa, já é R$140. Tá? Se não 10%, gente, vai ser só R$28. Tá? Então é muito pouco para tu sentir, sabe, aquela emoção que tu foi pelo caminho certo. Em contrapartida também, se tu perder, tu perde 140. Tá? Não é um absurdo, entenderam? Essa que é a grande sacada do mercado fracionário para tu começar a investir. Então, para resumir, gente, tá? Avalia bem os ativos antes de tu fazer a tua compra fracionada, vê bem a questão então do spread, da liquidez, já falamos isso na aula passada e nas próximas aulas vamos voltar a falar. Algumas ações, então, fatalmente não vale a pena tu comprar no mercado fracionário, então por isso que tu tem que olhar. Uma ótima opção aí para tu começar a montar a tua carteira, então, de maneira proporcional. E, de novo, uma ótima opção para tu começar de uma vez, gente. Não adianta só ver vídeo, não adianta só ler livro, não adianta só especular e achar e não sei o que. Tem que ir lá, botar o dinheiro na corretora, clicar lá, fazer tua compra da ação e iniciar efetivamente, começar a acompanhar para tu sentir como é que é, tá? Tu não vai aprender a andar de bicicleta só vendo vídeo no YouTube. Tem que subir nela e tomar uns tombos para depois tu conseguir ficar de pé e seguir o teu caminho, tá? Não se esqueçam disso, gente. Então, fica atento daí aos ganhos proporcionais da tua carteira, tá, gente? Aqui a proporção é muito importante, tá? Se tu tiver um ganho de 10%, cara, é um ganho já bem interessante para alguns meses, tá? Então, esses 10% ali, como a gente viu de R$1.400, é 140. Não vai mudar a tua vida, mas é um ganho legal já. Se tu tivesse feito na carteira total lá, 10% já seria 3 mil. Então já é um valor bacana. Então vejam que tu monta a tua carteira, tu observa o proporcional. Bah, tive uma valorização de 10% em 3 meses. Show de bola. Isso quer dizer que se eu tivesse comprado os lotes inteiros, eu teria acertado.
Então a partir daí tu vai ganhando segurança para começar a ir para os lotes padrão de ações, tá? Remonta a tua carteira, faz os teus ajustes e segue o baile, tá? Nas próximas aulas, então, a gente vai ver a questão das melhores ações para quem está começando, fundos imobiliários e os ETFs, tá? Para quem tem interesse nesses tipos de mercado também. E fica aí nossa mensagem do dia para vocês. É melhor perder a oportunidade do que perder dinheiro, né? Mensagenzinha aí. O que eu quero dizer com isso, gente, tá? Ou quem fez a frase quer dizer com isso? Às vezes, se tu tá em dúvida, gente, deixa a oportunidade passar, tá? É melhor perder a oportunidade do que tu ir meio receoso e perder dinheiro, tá? Então, analisa, vê certinho, quando tu tá com certeza, dá o passo e começa, tá? Vocês têm que achar o equilíbrio entre analisar com um certo grau de certeza e efetivamente dar o pontapé inicial. E aí, nesse pontapé inicial, no mercado fracionário, tu consegue suavizar as tuas perdas se for o caso e já ter uma ideia da projeção de ganhos se tu tiver certo, tá? Dúvidas sobre o mercado fracionário que possam ter ficado, deixa embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não está inscrito, deixa o teu gostei, segue a gente nas redes sociais. Tudo isso é de graça e ajuda a gente pra caramba aqui no canal, tá? Obrigadão por vocês assistirem esse vídeo até aqui. Um abraço e até a próxima.